Olá, amigos e amigos! Feliz Ano Novo! Talvez você vá ver esse vídeo um pouquinho atrasado, mas o importante é a gente ter no coração que Deus nos dá cada dia a oportunidade de ser um dia novo, indiferentemente se tem 365 ou não, mas a gente agradece a hora, o momento, o agora já, que é o que a gente pode viver. O amanhã é incerto e o passado é história. E nós aqui vamos para mais uma conversa de amigos para amigos. Como eu gosto de dizer, eu estava pensando. E sabe aquelas coisas de que muitas vezes a gente pede para Deus, a gente fala com Deus, coisas assim que a gente não consegue fazer, coisas que a gente gostaria que acontecesse, ou coisas que a gente gostaria de ter, ou algumas coisas que a gente gostaria de fazer. E muitas vezes são coisas assim que é claro que tudo precisa de nossas atitudes, a gente tem tomadas de decisões e tudo mais, isso que vai influenciar todas essas coisas que a gente falou. Mas existem coisas que são acima disso, que é aquilo que a gente não pode fazer e que a gente pede uma intervenção divina. E daí a gente fala assim: Deus, por favor, eu quero que faças isso, desse jeito, aquilo que eu não posso fazer. Ah, vai ser melhor para mim, desse jeito que tá, não dá. E a gente vai falar um monte de possibilidades e impossibilidades de diversas áreas, diversos assuntos. E quando eu lembro da minha história, quantas vezes, algumas mais marcantes e outras tão insignificantes que a gente nem lembra mais. Mas as mais importantes que marcaram, daí a gente lembra que eu chorava, pedia, falava com Deus que eu queria uma solução, uma saída e alguma coisa. E eu, e eu falava o que eu queria, como era a saída, como era o jeito, o que eu queria que Deus fizesse. Olha que ousadia é a nossa, a gente falando para Deus, Ele fazer o que a gente quer. A gente é muito ousado, gente. É um absurdo, mas a gente não percebe como a gente quer mandar em Deus. E orar não é mandar em Deus, e eu mandava em Deus, Deus, eu quero isso desse jeito. E daí, quando as coisas não aconteciam, eu abria a boca, chorava e esperneava e reclamava como uma criança de 3 aninhos que quando quer alguma coisa, deita no chão, esperneia e chora e se joga, chorando no chão. E a gente é bem assim. É claro que eu estou exagerando um pouco, mas é bem isso. E que daí Deus vai, passa os dias, passa um tempinho, e daí você vê que aquilo que você queria não aconteceu, não deu certo, mas o que aconteceu? Veio uma outra saída, uma outra solução, e ali eu pude ver que, meu Deus, olha o que Deus fez. E daí eu vi tanto, tanto, tanto isso na minha vida, de coisas assim que Deus fez que era diferente do que eu pensava, imaginava e do que eu pedia. Eu queria aquele pacote fechado, eu queria que fosse com aquele papel de presente, a cor do laço, eu queria do meu jeito. Só que quando eu comecei a perceber que as coisas aconteciam e foram passando os anos e passando o tempo e as coisas aconteciam e era diferente de tudo que eu pedia, e daí só que tinha uma grande diferença. O jeito que Deus fez e o jeito que Deus fazia e continua fazendo é melhor, maior,
muito mais do que aquilo pedimos ou imaginamos. E a palavra dele diz isso, mas a gente não presta atenção. É aquilo que nós não imaginamos e aquilo é maior do que nós pensamos e a gente não presta atenção nisso. E daí quando a gente vê que tudo passou e Deus fez grandes, extraordinárias coisas, daí a gente percebe que a gente é tão ingrato, né? E a gente vê que com tudo isso, a gentileza de Deus. Ele continua sendo gentil com a gente. E ele ainda fala assim, filhinha, eu sabia que você ia agir assim. Eu sabia o que tinha no seu coração, eu sabia o que estava doendo, mas eu estava preparando deixar você no ponto certo para ter e administrar aquilo que eu tinha e tenho para você. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje. A gentileza de Deus é maior do que pensamos ou imaginamos. Você é capaz de agradecer essa gentileza de Deus agora, independente da sua situação, se está doendo, chorando, se tudo vai mal. E eu quero te convidar a você, neste momento, a falar com Deus. Fala o que vem no seu coração aí agora. Paizinho querido, quantas vezes a gente esperneia, a gente chora como criança. E depois que a gente se acalma e deixa Deus cuidar. O cuidado de Deus é tão surpreendente, tão acima das nossas expectativas, que a gente fica constrangido quando Deus nos trata como filhinhos. É como até que a gente fosse o filho único, parece que ele faz as coisas assim, especificamente para mim, e Deus nos cuida com a gentileza tão grande que a gente fica sem palavras para poder dizer obrigado, Deus. Obrigado porque tens cuidado de nós. Se chegamos até aqui é por causa dessa gentileza, Deus. Aceita a minha gratidão e o meu perdão acima de todas as coisas quando neguei, Senhor Jesus, meu Deus, que eu estava vendo o agir de Deus. Quando eu não via o agir de Deus, quando eu não via nada. Senhor, mas Deus estava cuidando, Senhor Deus. E é este Deus que eu chamo e trago à existência para te agradecer diante de todos agora, para que todos possam aprender a esperar em Deus e saber que tudo é dele, por meio dele, por meio deste Deus que nos cuida todos os dias. E até quando fechamos nossos olhos, que a gente não tem cuidado nenhum, que a gente está desprovido de toda a atenção, Deus continua nos cuidando. Paizinho, continue conosco e perdoe nossas falhas, nossa falta de entendimento, a nossa aspereza muitas vezes, Senhor Deus. Ensina-nos, Senhor Jesus, a sermos gratos, Senhor. Que a tua graça, Senhor Jesus, nos basta, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor, dá-nos entendimento a cada dia e sabedoria do alto a cada manhã. Venha renovar, Senhor, restaurar, Senhor, e fazermos, Senhor Jesus, fazer aquilo que precisamos, que é repousar, descansar em Ti e continuar confiando que este Deus, Ele continua cuidando de nós, mesmo quando não percebemos ou não queremos ou não pedimos. Deus continua guardando a gente. Obrigado, Paizinho. Continue conosco hoje e sempre.